vigente hoje, a gente não tem, por exemplo, a tributação de locação. Só que hoje, com essa legislação entrando em vigor, a gente tem uma tributação de fatos que antes não eram tributados. Agora, a tributação ela vai ser automática no momento do recebimento. Uma empresa que vende um produto a R$10, não recebendo mais R$10 no seu caixa, ela já vai receber apenas o valor líquido de imposto. Tem os incentivos fiscais, os benefícios fiscais que hoje muitas empresas se valem, eles vão deixar de existir. Você não vai poder, resumindo, estruturar uma operação sob a justificativa de pagar menos imposto. Então, abre uma empresa do Simples Nacional para alocar funcionários, depois faz a terceirização. Essas empresas busquem fazer revisões contratuais e preparar a casa para essa proteção, eu costumo dizer, como se fosse uma barreira de contingência. Se a gente estiver falando de empresas do mesmo grupo econômico, vou dar um exemplo aqui, construtoras, que costumam operar com SPE, abrem um SPE por obra, enfim. É comum, especialmente para esse tipo de empresa, a realização de repasse de custo, reembolso interno. No sistema tributário de hoje, eles não são tributáveis. Elas vão ser consideradas tributáveis, ainda que elas tenham ocorrido de maneira não onerosa. Vamos agora para a nossa entrevista de hoje. A gente vai conversar hoje com a doutora Natália, ela que vai trazer informações sobre a reforma tributária. Doutora, seja muito bem-vinda aqui ao Nosso Notícia. Obrigada, João. Obrigada pelo convite. É uma honra falar sobre um assunto aqui que vai impactar a vida de todo mundo, né? Afinal, quem é que não paga imposto no Brasil? Verdade, e, na verdade, para você viver, exatamente. E eu vejo que é um tema que não está muito ventilado, as pessoas realmente ainda não entenderam o que é que vai impactar na vida delas. Não está claro, de fato, para a população. Te ouve muito falar, escuta muito falar sobre a reforma tributária, mas em que de fato, já que você falou de impactar na população, o que ela pode impactar quem está ouvindo mesmo a gente nesse exato momento? Vamos começar aqui do começo, né? Perdoe-me pela redundância, mas a gente teve a aprovação da reforma tributária para ter uma alteração completa do sistema tributário no Brasil. Então, hoje, né, com essa reforma sendo implementada a partir do ano de 2026, a gente vai começar aí uma sucessão de fatos até que cheguemos à extinção completa de tributos como PIS, COFINS, ISS, ICMS e IPI. Tem uma bolsão de tributos. Exatamente. Então, a gente tem o fim desses tributos e a criação de novas espécies tributárias, né? Sendo elas o CBS e o IBS. O CBS vai substituir o PIS e a COFINS, e o IBS vai substituir o ICMS e o ISS. Só que a grande questão com essa alteração é muito além do que a mudança apenas das espécies tributárias. A gente tem novos fatos geradores passando a ser tributados, né? Então, com esse novo sistema tributário, a gente traz uma base ampla de incidência do imposto. E falando no bom português, o que é que isso quer dizer? Hoje em dia, se a gente for ler a lei complementar, né, 214, que trouxe essa regulação, junto com a emenda constitucional, a gente vai encontrar ali uma definição dizendo que o fornecimento de quaisquer bens ou serviços de maneira onerosa serão tributados. E qual é o impacto disso? Eu vou trazer um exemplo simples. No sistema vigente hoje, a gente não tem, por exemplo, a tributação de locação, certo? Por quê? A gente tem o ISS hoje, que é o imposto que incide sobre serviços, e a gente tem o ICMS, que é sobre a circulação de mercadoria. A locação, por exemplo, de maquinário, de bens móveis, isso não era previsto como um fato gerador de nenhum tributo. Só que hoje, com essa legislação entrando em vigor, a gente tem uma tributação de fatos que antes não eram tributados. Então, do ponto de vista prático, trazendo aqui para o dia a dia agora das empresas, sobretudo, né, que são as maiores contribuintes no que diz respeito à tributação, ainda que pessoas físicas façam ali a contribuição do imposto de renda, sobretudo, mas dos tributos que incidem sobre o consumo, a gente tem um impacto grande para as empresas, né? E aí a gente vai ter, João, uma mudança, eu costumo dizer que essa reforma, ela é muito além do que uma alteração na tributação em si. Ela vai ser uma alteração na forma como o mercado se comporta.
E eu trouxe aqui alguns pontos que eu considero que sejam relevantes para começar a trazer para a vida real mesmo, para as pessoas começarem, os empresários começarem a entender o impacto na operação deles, na formação de preço, que vai impactar não só o empresário que define o preço, mas a pessoa que adquire o produto no final da cadeia. Porque a gente não pode tirar do jogo o consumidor, que é a pessoa no final da cadeia que vai adquirir aquele produto que, inevitavelmente, se a gente tiver uma alteração na operação como um todo, na cadeia como um todo, então da indústria, do atacadista, depois para o varejista, até chegar ao consumidor final, se a gente tiver uma mudança na estrutura da cadeia, vai mudar também o produto ali no final. Então o impacto ele vai ser sentido no bolso e no bolso de todos nós. E um ponto importante é que não tem como falar de reforma tributária sem falar da grande mudança assim, ventilada, né? Que é o que eles chamam de split payment. Que é esse termo em inglês aí? O split payment, ele vai mudar a forma como os tributos eles são recolhidos hoje. Como é que acontece hoje se eu tiver uma empresa, certo? A gente faz a venda, por exemplo, de uma mercadoria, tá? E aí a gente faz ali o recebimento do valor integral do produto que foi vendido. Então, se eu vender um copo para você, João, por R$10, vai entrar hoje R$10 na conta da minha empresa, certo? Sim. Aí a gente vai ter o período, né? A depender do regime, da forma, enfim, para a gente fazer a declaração desse tributo e aí lá na frente a gente paga. Então, é como se fosse uma forma de financiamento próprio que o contribuinte faz com o dinheiro, por exemplo, dos tributos, como no caso do ICMS. Porque no preço de um copo, vamos supor, tem 18% sobre o valor que você cobra de ICMS, tá? Então, se eu vendo esse copo por R$10, 18% disso não é meu, porque é um tributo que eu preciso pagar para o governo. Só que hoje existe um fenômeno muito grande, né, e considerável da sonegação fiscal. Claro. Né? E aí o que é que o governo criou para tentar afastar esses contribuintes que devem e não pagam? Agora, a tributação ela vai ser automática no momento do recebimento. Qual é o grande X da questão? Vai ser criado esse sistema, que ainda não foi anunciado, a gente não sabe nem como vai ser o layout dele, mas já está em desenvolvimento, em fase de testes, e a questão é, a gente vai ter uma empresa que vende um produto a R$10 não recebendo mais R$10 no seu caixa, certo? Então, ele não vai ver mais. Então, vamos imaginar uma empresa que fature R$1 milhão por mês. Se a gente fizer uma conta de padeiro aqui, considerando o ICMS a 20%, só para que a gente consiga ficar fácil o cálculo, desses 1 milhão por mês, 200 mil entrava na conta da empresa para eles fazerem esse financiamento próprio, né, que se diz, sobre a questão de eles ficarem com esse dinheiro e pagarem depois. Agora, eles vão ter um impacto de 200 mil mês, nesse exemplo. Já tira de antemão. Exatamente, no fluxo de caixa deles. Então, isso, a grosso modo, e já trazendo a principal headline assim, dessa reforma, é o impacto direto na sobrevivência das empresas que não estiverem realmente preparadas para isso, não tiverem arrumado a casa antes. E a reforma ela já foi aprovada, certo? E agora, em 2026, ou seja, a gente já está em agosto. E no início de 2026, ela já vai começar a ser implementada. Então, não é algo distante. O que a legislação prevê? Vai ser uma implementação escalonada, né? Então, em 2026, a gente já vai ter o início dessa tributação. Então, o IBS e a CBS, eles vão ser cobrados ali em alíquotas irrisórias, que somadas vão chegar a 1%. Só que esses tributos eles vão poder ser abatidos dos tributos que são vigentes hoje. Então a gente vai ter dois sistemas rodando ao mesmo tempo. Nossa, confuso isso, hein? E agora? Como é que é essa transição? Como é esse período de agora? Então o que acontece? Eu trouxe aqui alguns pontos que são importantes, que sejam levados em consideração pelas empresas. Lá no meu escritório, no Pimentel Advogados, a gente já tem alertado nossos clientes a respeito dessa questão. Que, por exemplo, em 2026, a gente vai ter aqui o CBS sendo cobrado a uma alíquota de 0,9%, certo? Sobre o quê? Sobre o valor da operação, certo? A ideia dessa tributação é uma tributação sobre o valor agregado. Então, é sobre o valor daquela operação vai incidir essa alíquota. Ou seja, ela já existe a partir de agora. Isso, a rigor. Porque isso não precisa ser sentido no bolso das empresas. De que forma? Esse é um ponto que eu vou trazer aqui. O CBS vai ser a 0,9% e o IBS a 0,1%, somando 1%, certo? Mas qual é o ponto, o X da questão? As empresas que estão no Simples Nacional
elas não vão ser cobradas nesse primeiro momento. Ou seja, aquele microempreendedor, pequeno empreendedor, certo? Isso, aquelas empresas que faturam até 4,8 milhões ao ano, certo? E são optantes pelo regime do Simples Nacional, elas não vão precisar fazer o recolhimento desses tributos agora. No entanto, as empresas do lucro presumido e do lucro real deverão, só que existe um parágrafo, e aí aqui vem um ponto importante, de uma possibilidade de vocês não serem onerados ainda em 2026, essas empresas do presumido e do real. E de que forma? Se vocês estiverem com as suas obrigações acessórias em dia. Então, o que é que isso traz pra gente? Esse segundo semestre aí do ano de 2025 traz um ponto importante. Compliance. O que é compliance? É você contratar um profissional para ser como se fosse o auditor da sua empresa, só que sem ter a investidura pública para fazer uma autuação ali ao final, mas para apontar o que é que tem de errado. Organizar a casa, né? Exatamente, organizar a casa para que no ano seguinte você não sinta esse impacto no seu bolso. E tem um outro ponto também, João, que eu trouxe aqui, que é super importante. Eu mencionei que o ICMS, o ISS, o IPI, eles vão deixar de existir, o PIS e a COFINS também. E com esses tributos morrendo, digamos assim, a forma de apuração dos créditos também vai morrer junto. Por que eu estou dizendo isso? Existe uma pesquisa que diz que mais de 90%, salvo engano, 95% das empresas no sistema tributário atual de hoje, fui redundante, mas enfim, no sistema tributário atual, eles pagam mais impostos do que devem. É muito comum que a gente faça esse trabalho de auditoria em uma empresa e a gente identifique, por exemplo, créditos que foram pagos a maior. O que são esses créditos tributários? Impostos que vocês pagaram a mais e nem sabiam disso, as empresas. Nossa. Porque a tributação, o sistema tributário do Brasil, ele era, né, ainda é, mas enfim, complexo. Ele tem essa questão da complexidade. Cadeia quase, né? Exatamente. Então, muitas empresas não têm conhecimento sobre o que é que elas podem aproveitar de crédito, de insumo, fazem apurações que fazem com que elas paguem mais do que deveriam. E hoje a gente tem esse trabalho que ficou muito conhecido, sobretudo na pandemia, né? Porque as empresas começaram a buscar outras formas de sobreviver ali. E aí veio todo esse, digamos assim, colocou um holofote grande no serviço de recuperação de créditos tributários. Que nada mais é do que você examina o que você pagou a maior e a lei permite que você peça de volta o que você pagou a mais nos últimos 5 anos. Só que aí vem um ponto específico. Tá, PIS e COFINS geram direito de crédito. O que é esse direito de crédito? Você vai abater os insumos que você utilizar na sua atividade empresarial ali para apuração desse tributo no final, certo? Só que concorda comigo que o PIS e a COFINS vão deixar de existir? Então, o que é que vai acontecer com esses créditos, né? Vai existir uma possibilidade, em determinado momento, da compensação da CBS com PIS e COFINS, só que isso só vai ser possível para os créditos que estiverem escriturados. O que é isso, Natália, essa palavra difícil que você falou? Se você já fez o registro nas escrituras da EFD, da DCTF, e você já tenha comunicado, digamos assim, para o fisco da existência desses créditos. Se você não faz essa escrituração, você pode estar correndo o risco de perder a oportunidade de fazer a compensação desses créditos com o CBS, né? Com a CBS. Então... Você não perde os créditos, você pode também se envolver nesse mesmo processo, seria isso? Se você tiver os créditos escriturados, em determinado momento você vai poder fazer esse abatimento, certo? Se você tiver feito o dever de casa, foi como eu disse, né? O fisco, agora o governo, enfim, a intenção máxima deles é buscar essa regularização. Então, toda a ideia que envolve split payment, essa questão de 2026, os contribuintes que estiverem com as obrigações acessórias em dias não vão precisar pagar. O que é que ele está querendo? Ele está querendo ter o controle sobre o consumo no Brasil, né? Sobre as informações, ele quer todas as declarações em dia, porque isso vai ser importante ali para o sistema rodar como um todo. Só que a gente vai ter aí um período de implementação gradativa dessa reforma tributária, que já vai começar em 2026, como eu mencionei, e aí ela vai ser, enfim, adotada plenamente só em 2033. E como é que vai funcionar, né, a adoção desse novo sistema? De maneira gradativa. Então, aos poucos, outro ponto também muito importante, João, é que os incentivos fiscais, os benefícios fiscais que hoje muitas empresas se valem, eles vão deixar de existir. Então, quando a gente chegar ali em 2029 a 2032, a gente vai começar a ter a extinção desses programas de benefícios fiscais.
E as empresas que não se prepararem para este momento, elas vão ser pegas de surpresa, né? Eu vou trazer um outro ponto aqui, tentando não ser técnica, mas só trazendo informações que são importantes para quem, enfim, tem empresa aqui, né, no Brasil e tem as suas operações ativas. Quando a gente tem o novo sistema tributário, a gente parte da ideia de 5 novas bases, certo? Que vão reger aí toda essa nova forma de tributar. A primeira delas, aqui, se eu pudesse dizer, seria a base ampla de créditos e débitos e a não cumulatividade plena. O que é que essas palavras difíceis querem dizer? Quando a gente está falando de operações de consumo, elas não são operações simples, do sentido de, eu fabrico um copo, eu produzo esse copo, eu vendo para o consumidor final e ela morre aqui. É artesanal, praticamente, né? Depende de uma cadeia. Exatamente. Então, a gente tem um importador, a gente tem a indústria, a gente tem o atacadista, a gente tem o varejista, a gente tem diversos entes, diversas pessoas que fazem parte dessa estrutura, certo? E quando a gente está falando de tributação sobre o consumo, a gente tem o mesmo produto sendo tributado em momentos diferentes da cadeia, concorda comigo? Perfeito. Então, se eu, por exemplo, sou uma atacadista e eu vendo para um varejista, eu já paguei uma tributação sobre esse produto que está sendo vendido. Então, a ideia da não cumulatividade para, por exemplo, o PIS e a COFINS para as empresas que estão ali no regime do lucro real é não acontecer essa, entre aspas, né, essa bitributação e a gente ter uma possibilidade de aproveitamento de crédito pelas empresas subsequentes. Só que, como é que acontece isso hoje no sistema atual? Se eu tenho uma empresa do lucro real, que é a empresa que pode fazer o aproveitamento de crédito do PIS e da COFINS, ou seja, o lucro real traz uma alíquota maior do PIS e COFINS de 9,25, só que ele pode se aproveitar dos créditos, certo? O lucro presumido tem uma alíquota menor de 3,65, só que não tem direito ao crédito. Sim. Só que, o que é que isso quer dizer na prática? Hoje, se uma empresa do lucro real, ou seja, pode aproveitar os créditos, certo? Eu compro determinado produto para revender, ok? Eu, hoje, da forma como existe a sistemática de apuração de créditos, essa empresa do lucro real, ela vai se creditar da alíquota efetiva completa que ela paga. Então, vamos supor, se eu comprei de uma empresa do Simples Nacional, a rigor é uma empresa que pagou menos imposto sobre aquele produto, tem uma alíquota reduzida. Só que a empresa adquirente, a empresa do lucro real que está fazendo a aquisição daquele produto, no sistema vigente, ela vai poder aproveitar um crédito que não existe, um crédito de 9,25, porque é a alíquota total que incide sobre aquele produto naquele regime. Então, o que é que o novo sistema tributário está fazendo? Agora, a sistemática de crédito ela não é mais física. É uma sistemática de crédito que é muito mais influenciada pelo aspecto econômico e financeiro, ou seja, o valor efetivamente recolhido na etapa anterior vai poder ser abatido por você. É como se fosse essa correção de afastar a existência de créditos que não existem na realidade e vai trazer um impacto grande. Agora, o porquê que isso vai mudar, por exemplo, o dia a dia de empresas? A gente tem um dado que eu não vou me recordar, enfim, onde foi que eu vi, mas que mais de 80% das empresas no Brasil hoje estão no Simples Nacional, certo? O Simples Nacional é um regime tributário que tem uma tributação simplificada, com alíquota única, e que dentro dessa alíquota, digamos assim, que a gente vê ali no anexo da lei complementar, a gente tem vários percentuais que são dirigidos a cada espécie tributária, certo? Então, a tributação, a rigor, reduzida. Na sistemática anterior, se eu tenho uma empresa do lucro real, mas o meu fornecedor, a pessoa que eu estou comprando, ela é do Simples Nacional, essa empresa do lucro real, ela aproveitava o crédito cheio, mesmo que a empresa do Simples Nacional pagasse menos imposto que ela. Inclusive, nem importava para o adquirente, nesse exemplo que eu estou dando, do lucro real, se a pessoa do Simples Nacional pagou ou não pagou o imposto. Não importava isso, porque era o crédito físico sobre a aquisição da mercadoria. Agora, esse crédito ele só vai poder ser aproveitado se tiver sido pago e no montante em que tiver sido pago. Ou seja, se eu, uma empresa do lucro real, que são empresas que tendem a ter um faturamento muito maior, uma operação mais estruturada e que calculam na ponta do lápis essa questão dos créditos que elas vão adquirir, porque isso vai influenciar na tributação delas,
elas certamente podem querer deixar de lado os seus fornecedores do Simples Nacional por terem um crédito muito menor do que uma empresa, por exemplo, que venda para ela estando no lucro real, que vai pagar mais imposto. Ou seja, se esse empresário do Simples Nacional não fizer uma nova análise de formação de preço, se esse empresário do Simples Nacional estiver cobrando o mesmo valor que o concorrente, que gera mais crédito, ele pode ficar de fora do mercado, né? A lei complementar, ela traz, inclusive, uma opção para a pessoa do Simples Nacional escolher pagar por dentro do DAS ou por fora. Para ele, mais barato, entre aspas, uma conta de padeiro, mais uma vez, em tese, seria mais barato por dentro do DAS. Mas e se não tiver ninguém para comprar dele? Então, vai ser, quando eu falo da reforma tributária, por conta de aspectos como esse, a gente vai ter uma alteração da forma como o próprio mercado se comporta. A gente vai ter uma revisão da base de preços, de fornecedores, de adquirentes, de comportamento de mercado, para que a gente entenda o que vai acontecer. Agora, a reforma tributária, você comentou, né, da extinção de alguns impostos, da transformação em outros e toda a reorganização do mercado. Mas ela vem, de fato, para diminuir a carga ou, na verdade, para fazer uma reorganização ou correções que o sistema estava precisando? Vamos lá, esse é um ponto que bom que você perguntou, porque as headlines, né, que a gente vê por aí do governo, elas são muito chamativas. O que é que eles dizem? Eu estou fazendo uma redução e uma simplificação dos tributos que você paga hoje. Eu estou transformando o que eram 5 tributos em 2. Só que... Aí, quando a gente vê, parece, vai ficar mais barato. Exatamente, isso leva a essa crença, mas na verdade a gente vai ter, obviamente que depende do seu segmento, do seu regime de tributação, mas a rigor... Esse estudo na ponta do lápis que você tem comentado, né? Mas a grosso modo a gente vai ter um aumento da carga efetiva. Então, empresas dos segmentos de serviços, por exemplo, elas vão ser fortemente impactadas, porque a gente tem hoje o ISS com uma tributação muito baixa, que varia ali de 2% a 5%, e a IBS a gente ainda não tem as alíquotas efetivas, tá? Não foi anunciado. Especialistas dizem, né, são hipóteses, que o CBS e a IBS juntos podem variar ali de 28%, 25%, chegando até, eu já ouvi pessoas dizendo, 31,5%, né? Então, é uma tributação que, para além da questão da alíquota, João, a gente tem outros pontos, que é, a gente tem uma base de incidência. O que é base de incidência? Digamos assim, fatos geradores. Quais são as hipóteses no mundo normal que fazem nascer um tributo? O exemplo que eu dei no início da nossa conversa, locação de veículos, locação de maquinário. No sistema tributário atual, a gente não tem a tributação disso. Não é fato gerador nem de ISS nem de ICMS. No regime atual, ou no novo regime, a gente vai ter uma tributação sobre mais operações. A gente vai ter a tributação sobre locações, sobre permuta, a gente vai ter novas hipóteses de incidência tributária, passando a ter essa onerosidade que antes não existia. Então, esse ponto ele é super importante. E para além disso, tem uma outra questão, e agora eu sou advogada tributarista, né? E agora, sem falar só de números, eu vou trazer um ponto que eu não tenho visto muitas pessoas falando a respeito dele, mas que ele me preocupa muito, por conhecer o mercado, né? Eu tenho aí quase 10 anos de atuação na advocacia tributária, eu sei que muitas empresas, e é muito comum que as empresas operem de que forma? Abrem vários CNPJs para fazer escolhas ali pelo regime de tributação, então abre uma empresa do Simples Nacional para alocar funcionários, depois faz a terceirização, ou então abre mais de um CNPJ para fazer a operação para cada cliente de acordo com o que mais for conveniente. Hoje, quando a gente pensa nessa estruturação societária, a gente está falando de, vamos lá, uma forma de planejamento tributário. Hoje, o planejamento tributário, para ele ser considerado lícito, dentre outros pilares, o que precisa ser considerado, o que é que o fisco vai olhar, é que exista um propósito negocial. Não pode ser algo simulado. Eu finjo ter várias empresas para... Pronto, é o propósito negocial. Só que com a reforma tributária, a gente tem o nascimento de um novo princípio, que é o princípio da neutralidade. O que é esse princípio da neutralidade? Basicamente, ele está lá na Constituição Federal e também na Lei Complementar 214, ele diz que as questões tributárias, elas não devem impactar decisões societárias, econômicas, ou seja, o princípio da neutralidade busca evitar justamente
estruturas antieconômicas criadas para reduzir imposto. Você não vai poder, resumindo, estruturar uma operação sob a justificativa de pagar menos imposto. Essa é a ideia do princípio. E dentro da hierarquia das normas, então a gente tem princípios, leis, todo tipo de ato normativo, mas o princípio ele tem uma força mandamental muito grande. Então, a dúvida que surge obviamente, é tudo muito novo, é tudo muito recente, a gente não sabe como esse princípio de fato vai ser interpretado pelas autoridades fiscalizadoras, mas esse princípio da neutralidade, ele pode ser utilizado como justificativa para invalidar estruturas que existem hoje e que são consideradas lícitas. Então, a gente tem um ponto de alerta muito grande para que essas empresas busquem fazer revisões contratuais e preparar a casa para essa proteção, eu costumo dizer como se fosse uma barreira de contingência mesmo, para se futuramente isso for utilizado como justificativa para invalidar uma estrutura, uma operação, você está preparado do ponto de vista jurídico. Então, tem um outro ponto aqui também, João, que eu não poderia deixar de mencionar, a questão das operações que acontecem internamente entre entes relacionados, né? Então, se a gente estiver falando de empresas do mesmo grupo econômico, vou dar um exemplo aqui, construtoras, que costumam operar com SPE, abrem um SPE por obra, enfim. Então, a gente tem essas estruturas mais complexas de grupos econômicos que são reconhecidos. É comum, especialmente para esse tipo de empresa, a realização de repasse de custo, reembolso interno. Então, esses lançamentos que acontecem no dia a dia da operação, no sistema tributário de hoje, eles não são tributáveis, né? Eles são considerados como movimentações não tributáveis. Então, por exemplo, rateio de despesas comuns, como aluguéis, compartilhamento de mão de obra administrativa. Só que a gente tem agora uma previsão na lei complementar que fala que essas operações que acontecem entre partes relacionadas, elas vão ser consideradas tributáveis, ainda que elas tenham ocorrido de maneira não onerosa. Ou seja, esse repasse, essa restituição, digamos assim, esse rateio de despesa, esse reembolso, essa é a palavra que eu estava buscando, tudo isso vai passar a ser tributado e a letra da lei diz pelo valor de mercado. Então, assim, a gente vai ter um impacto muito grande nessas operações que acontecem de maneira interna. Então, o que é que o empresário ele precisa saber? Então, se você hoje emite nota entre empresas do mesmo grupo, mesmo sem ter dinheiro envolvido, você vai poder ser tributado no novo sistema, se você não justificar isso de maneira documentada. Então, é importante, neste momento, você fazer esse trabalho jurídico de formalização de contrato, de rateio, de reembolso, com cláusulas claras, sempre que possível também, quando vocês forem emitir nota fiscal, sabendo que o beneficiário final não é você, coloca ali na nota fiscal a pessoa que vai ser beneficiada ao final, a pessoa jurídica, no caso, enfim. É muito importante que pontos como esse sejam levados em consideração, porque a gente vai ter aí uma mudança bem difícil pela Verdade, frente. mas tem caminhos, né? Acho que o principal que ficou são formas práticas. Acho que você tentou trazer isso muito bem. Formas práticas de empresas se readequarem a esse novo processo, que, inclusive, ainda tem dúvidas de como vai ser interpretado, princípios. Tantas questões, acho que a gente ainda vai debater. E eu conto com você, doutora, aqui de volta para trazer as repercussões de todas as matérias aqui no Nossa Notícia. Conte comigo, João. Obrigada pelo convite e vamos aí assistir a cena dos próximos capítulos. Vamos assistir que assunto não falta, com certeza. Com certeza. Minha gente, a gente vai para um rápido intervalo. Essa foi a doutora Natália Pimentel explicando sobre a reforma tributária. E a gente volta já com os destaques do dia. É rapidinho.